O rádio é um dos meios de comunicação mais utilizados para o compartilhamento de informações. Existem grandes emissoras que se encarregam de manter a população informada sobre os acontecimentos mais importantes e significativos para os países do mundo. É pela facilidade e versatilidade de transmitir informações por meio desse meio de comunicação que o rádio chegou a muitos lares e famílias. Muitos consideram Nikola Tesla o verdadeiro inventor do rádio. No entanto, há certas pessoas que argumentam que o italiano Guglielmo Marconi foi realmente quem inventou este dispositivo útil. Pode-se dizer que é pelo fato de o rádio funcionar por meio de ondas sonoras que é difícil saber exatamente quem foi o inventor desse aparelho. Portanto, existem várias teorias atribuídas a pessoas diferentes. Entre as diversas pessoas a quem são atribuídos trabalhos importantes para a invenção deste instrumento encontram-se cientistas de diferentes nacionalidades, como a Escócia, Espanha e Estados Unidos. Entre as primeiras contribuições anteriores à invenção do rádio está a do alemão Heinrich Hertz, que detectou a radiação capaz de fazer esse tipo de aparelho funcionar. Anos depois, dispositivos capazes de usar ondas de rádio para emitir e transmitir sinais começariam a aparecer. Dava para ver os primeiros passos do rádio e eles começaram a surpreender as pessoas que se maravilhavam ao ver como era possível enviar sinais inexistentes pelo espaço. Graças a outros avanços científicos, foi possível criar antenas capazes de enviar essas ondas a distâncias maiores. O rádio é um dos meios de comunicação mais utilizados para o compartilhamento de informações. Existem grandes emissoras que se encarregam de manter a população informada sobre os acontecimentos mais importantes e significativos para os países do mundo. É pela facilidade e versatilidade de transmitir informações por meio desse meio de comunicação que o rádio chegou a muitos lares e famílias. Muitos consideram Nikola Tesla o verdadeiro inventor do rádio. No entanto, há certas pessoas que argumentam que o italiano Guglielmo Marconi foi realmente quem inventou este dispositivo útil. Pode-se dizer que é pelo fato de o rádio funcionar por meio de ondas sonoras que é difícil saber exatamente quem foi o inventor desse aparelho. Portanto, existem várias teorias atribuídas a pessoas diferentes. Entre as diversas pessoas a quem são atribuídos trabalhos importantes para a invenção deste instrumento encontram-se cientistas de diferentes nacionalidades, como a Escócia, Espanha e Estados Unidos.
Entre as primeiras contribuições anteriores à invenção do rádio está a do alemão Heinrich Hertz, que detectou a radiação capaz de fazer esse tipo de aparelho funcionar. Anos depois, dispositivos capazes de usar ondas de rádio para emitir e transmitir sinais começariam a aparecer. Dava para ver os primeiros passos do rádio e eles começaram a surpreender as pessoas que se maravilhavam ao ver como era possível enviar sinais inexistentes pelo espaço. Graças a outros avanços científicos, foi possível criar antenas capazes de enviar essas ondas a distâncias maiores. Alguns dos primeiros pioneiros na invenção de dispositivos capazes de enviar ondas através do espaço começaram a criar empresas dedicadas a esta área, isto era, enviar mensagens para lugares cada vez mais distantes. Foi um investimento melhor para as empresas, pois não precisaram gastar com fios caros ou longos que dificultam a movimentação nas fábricas, beneficiando as empresas e economizando muito dinheiro. Foi assim que o rádio se tornou o principal meio de transmissão do código Morse em longas distâncias e, assim, aos poucos foi ganhando uma posição mais importante no uso e no dia a dia das pessoas. Como já dissemos, este rádio servia para enviar apenas código Morse que poderia ser decifrado posteriormente para transmitir uma mensagem. Assim, muitos pesquisadores e cientistas começaram a se perguntar se também seria possível enviar sinais sonoros ou gravações vocais que permitissem simular a voz de uma pessoa para chegar a um público. Para que isso fosse possível, novos avanços tiveram que ser feitos e em 1906 o primeiro programa de música e voz foi transmitido pelo rádio. Esta foi uma grande conquista para quem via o rádio como um instrumento novo e futurista. Mas ao mesmo tempo havia quem duvidasse da privacidade do instrumento, até porque qualquer um podia ouvir a conversa e assim aprender. Fatos pessoais. Alguns dos primeiros pioneiros na invenção de dispositivos capazes de enviar ondas através do espaço começaram a criar empresas dedicadas a esta área, isto era, enviar mensagens para lugares cada vez mais distantes.
foi um investimento melhor para as empresas, pois não precisaram gastar com fios caros ou longos que dificultam a movimentação nas fábricas, beneficiando as empresas e economizando muito dinheiro. Foi assim que o rádio se tornou o principal meio de transmissão do código Morse em longas distâncias e, assim, aos poucos foi ganhando uma posição mais importante no uso e no dia a dia das pessoas. Como já dissemos, este rádio servia para enviar apenas código Morse que poderia ser decifrado posteriormente para transmitir uma mensagem. Assim, muitos pesquisadores e cientistas começaram a se perguntar se também seria possível enviar sinais sonoros ou gravações vocais que permitissem simular a voz de uma pessoa para chegar a um público. Para que isso fosse possível, novos avanços tiveram que ser feitos e em 1906 o primeiro programa de música e voz foi transmitido pelo rádio. Esta foi uma grande conquista para quem via o rádio como um instrumento novo e futurista. Mas ao mesmo tempo havia quem duvidasse da privacidade do instrumento, até porque qualquer um podia ouvir a conversa e assim aprender. Fatos pessoais. No entanto, houve algumas empresas que souberam tirar partido desta situação. Uma delas é a empresa KDKA, que tinha inaugurado uma das primeiras estações a emitir sinais de rádio para atrair mais pessoas e assim chegar aos ouvidos das outras pessoas. Em 1920 esta empresa realizou a primeira radiodifusão pública e isso despertou ainda mais o interesse da população em ouvir mais avanços e desenvolvimentos com esta nova tecnologia. Graças a esse apoio, os pesquisadores foram motivados a continuar desenvolvendo dispositivos mais eficientes e melhores estações para enviar uma mensagem à população. Com o passar dos anos, a popularidade cresceu cada vez mais e começaram a aparecer os primeiros rádios portáteis que podiam ser colocados no bolso ou carregados nas mãos do proprietário durante uma curta caminhada ou viagem. Com o passar do tempo, o rádio foi evoluindo e cada vez apresentando características cada vez maiores e melhores para todos que o utilizavam. Os avanços de pessoas importantes no desenvolvimento dessa tecnologia serviram para que a ciência e o mundo tivessem os dispositivos que temos hoje. É por isso que muitos dos cientistas que trabalharam para desenvolver rádios mais eficientes e capazes de cobrir grandes distâncias receberam o Prêmio Nobel em reconhecimento de sua genialidade e talento a serviço da engenharia. O rádio é um aparelho que mudou muito nas últimas décadas. Isso para se adaptar às diferentes necessidades que o homem tem experimentado ao longo dos anos. Hoje nos permite conectar para saber as últimas novidades nos lugares mais remotos do mundo ou ouvir canções icônicas que nos lembram o quão surpreendente é a engenhosidade humana.
No entanto, houve algumas empresas que souberam tirar partido desta situação. Uma delas é a empresa KDKA, que tinha inaugurado uma das primeiras estações a emitir sinais de rádio para atrair mais pessoas e assim chegar aos ouvidos das outras pessoas. Em 1920 esta empresa realizou a primeira radiodifusão pública e isso despertou ainda mais o interesse da população em ouvir mais avanços e desenvolvimentos com esta nova tecnologia. Graças a esse apoio, os pesquisadores foram motivados a continuar desenvolvendo dispositivos mais eficientes e melhores estações para enviar uma mensagem à população. Com o passar dos anos, a popularidade cresceu cada vez mais e começaram a aparecer os primeiros rádios portáteis que podiam ser colocados no bolso ou carregados nas mãos do proprietário durante uma curta caminhada ou viagem. Com o passar do tempo o rádio foi evoluindo e cada vez apresentando características cada vez maiores e melhores para todos que o utilizavam. Os avanços de pessoas importantes no desenvolvimento dessa tecnologia serviram para que a ciência e o mundo tivessem os dispositivos que temos hoje. É por isso que muitos dos cientistas que trabalharam para desenvolver rádios mais eficientes e capazes de cobrir grandes distâncias receberam o Prêmio Nobel em reconhecimento de sua genialidade e talento a serviço da engenharia. O rádio é um aparelho que mudou muito nas últimas décadas. Isso para se adaptar às diferentes necessidades que o homem tem experimentado ao longo dos anos. Hoje nos permite conectar para saber as últimas novidades nos lugares mais remotos do mundo ou ouvir canções icônicas que nos lembram o quão surpreendente é a engenhosidade humana.